Olá, bom dia. Vamos para mais um vídeo, mais um momento de reflexão aqui sobre o que você anda fazendo aí para estudar para concursos, que está realmente funcionando e em que você precisa melhorar. Aqui eu venho respondendo perguntas que eu recebo no meu direct, no WhatsApp. Você pode colocar aqui embaixo nos comentários também as suas dúvidas, que eu vou gerando vídeos ajudando vocês no que vocês estão precisando. Hoje a nossa proposta é como elaborar meu plano de estudos para passar no concurso em um mês. Rose, isso é possível? Claro que é. Se você faz um treinamento, uma organização de estudos focado no que eu chamo de intensivão, que eu tenho aqui vários formatos de jornada, né? Como a gente fala. Nós temos o extensivo, para quem quer estudar com mais tempo, consegue estudar com mais tempo, consegue começar antes do edital, mas temos infelizmente as pessoas que ficam sabendo do edital, ele já está aberto, a prova já está marcada, alguém contou a prova, e aí quando se dão conta, falta menos de 2 meses, às vezes 30 dias para você passar. Tem jeito? Tem, mas aí você tem que seguir o meu passo a passo corretamente. Então agora é hora de anotar, pega o seu caderno físico ou digital, porque eu vou passo a passo explicar exatamente o que você tem que fazer para em 30 dias você conseguir a sua aprovação. Muita gente chega aqui no meu YouTube, né, falando isso. Rose, eu te achei no YouTube, estava caçando uma aula e vi você falando e tá quase chegando na minha prova, me ajuda, me socorre. Então esse vídeo é para te socorrer mesmo. Primeiro passo: contagem regressiva, ou seja, planejamento tem que ser feito de trás para frente. Primeira coisa que você vai colocar aí no seu caderno: data da prova, anota aí. Rose, minha prova é daqui 30 dias. Rose, minha prova é daqui 29 dias, anota aí. Rose, minha prova é amanhã. Aí você vai ter que se desdobrar, né? Nesses meus 28 anos de aprovações, eu tenho um caso, de aluna que fez revisional comigo de véspera e fechou a prova de matemática, mas um caso, isso não é regra, isso é exceção. Espero que você me encontre antes. Mas se você tem essa média de 30 dias, que eu chamo de intensivão, muita gente às vezes vai estudando, né, de maneira mais solta, não organizada. Esses 30 dias você tem que focar, se organizar, centrar, para essas 4 semanas antes da prova serem super bem aproveitadas em tudo isso que eu vou falar aqui para você. Então, anotou aí no seu caderno? Data da prova. Agora você vai anotar as matérias que você sabe menos. Não sei se é o caso, tem gente que o desafio maior está em língua portuguesa, tem gente que dentro da língua portuguesa é a gramática, tem gente que é a redação, tem gente que é informática, matemática básica geral, raciocínio lógico. Aqui eu estou falando para concurseiros e concurseiras da área educacional, né? Se você é de outro concurso, faça aí o seu intensivão também na sua área, mas aqui dentro da educação são essas matérias gerais: legislação educacional, conhecimentos pedagógicos gerais e o conhecimento da sua parte específica. Se você é professor, professora, pedagogo, pedagoga, psicopedagogo, pedagoga, você tem uma parte específica que tem a ver com a sua faculdade ou a sua pós-graduação, no caso da psicopedagogia, né? Uma área maravilhosa. Eu lembro quando eu tive aulas ao vivo, presencial, em carne e osso, com a Alícia Fernandes, aqui em Belo Horizonte. Foi um projeto, né? Tipo um intercâmbio feito entre Brasil e Argentina. E uma das nossas amigas psicopedagogas organizou um verdadeiro curso com ela, uma formação maravilhosa, em que a gente tinha a possibilidade de refletir com ela juntos sobre a psicopedagogia e o processo de aprender. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive. Fecha parênteses. Leia Alícia Fernandes, as obras dela são maravilhosas, com destaque para o saber em jogo. Se você vai fazer prova de concurso na área de psicopedagogia, essa matéria é completamente obrigatória. Então você já anotou a sua data e já anotou as matérias que você sabe menos. Coloque numa ordem decrescente de valores. Aqui você tem mais dificuldade, que geralmente assim, o que eu recebo aqui é raciocínio lógico no topo do topo, né? Meu Deus, raciocínio lógico. Tem gente que fala, se tem raciocínio lógico, nem vou fazer prova. Não pode, gente. Você tem que beber. Remédio ruim, a gente bebe depressa. Eu não acho ruim. Matemática, na verdade, eu amo. Mas quem tem alguma dificuldade, às vezes está ligado lá na sua trajetória passada, na sua vida escolar. Você teve uma experiência não exitosa com matemática e ficou achando que matemática é difícil, né? Não é.
Eu tenho alunos e alunas que vencem a matemática, mas não é assim, vou enfrentar a matemática. Tem toda uma técnica por trás. Inclusive, eu faço sessões onde vocês podem desconstruir essas crenças limitantes de que a matemática é terrível, construir uma nova experiência mais significativa, mais prazerosa. Isso tudo vai te ajudar. Então, o que acontece é você se organizar para colocar as matérias na ordem decrescente. Depois, você vai fazer o cronograma de estudos, plano de estudos e organização da rotina. Para a organização da rotina, você precisa de duas questões. Qual é o horário em que você é mais produtiva para estudar? Tem gente que gosta de estudar antes do sol nascer, que aí ninguém acordou, ninguém fala, ninguém faz barulho. Ou à tarde, numa biblioteca, deixa os filhos na escola, não sei a sua realidade, né? Cada um é um. Ou à noite, depois que todo mundo foi dormir, após o jantar, prefere estudar um pouco mais tarde, até meia-noite, 1h da manhã. Não fique varando noites, isso não vai contribuir para o dia da sua prova, já aviso logo, tá? Cuidar da saúde física e mental é absolutamente importante, isso aí já é para outro vídeo. Mas aí você já tá sabendo qual é o horário do dia, qual é o turno que você se sente mais produtivo, produtiva para ler, para estudar, para focar. Eu, por exemplo, não rendo nada de 1 às 3 da tarde, é o horário que eu tenho mais sono. O que eu tenho que fazer nesse horário? Atividades produtivas, tarefeiras, né? Tirar xerox, encaminhar, digitar uma coisa. Se eu tiver que ficar lendo, eu durmo. Se acontece com você, presta atenção nos horários em que você está mais aceso, acesa, mais ligado. Agora, por exemplo, que são 11 horas da manhã, eu estou em plena ativa. Então, você que se conhece tem que se organizar. Mas o principal disso é estabeleça horário fixo. Não adianta estudar segunda-feira de manhã, na terça à tarde, depois à noite. Não, isso vai bagunçar a sua mente. A sua mente precisa de organização, de foco, de disciplina. Então, você vai estruturar esse movimento organizadamente, deixando claro aí como é que você vai estudar e qual horário. Dias também são importantes. Então, eu tenho concurseiros que me falam, eu só posso estudar fim de semana. Não, durante a semana eu consigo estudar 2, 3 horas, fim de semana eu consigo me dedicar. Lembra de organizar um dia da semana para você descansar, que também é super importante, tá? Nesse movimento, o que vai acontecer? Você vai colocar essa estrutura de organização do foco, da disciplina no horário que você tem mais produtividade e vai fazer disso uma agenda. Sabe aquela organização de horários? Você vai colocar ali os seus horários semanais e o mais importante que é colocar o concurso em primeiro lugar na sua vida. Então você não vai abrir mão do horário que você combinou com você mesmo, com você mesma, a menos que aconteça uma emergência, né? Se por acaso você tiver que ir ao médico, socorrer alguém, não sei a sua vida como está, você vai, claro, se estruturar para que isso aconteça. Mas uma vez ou outra, não é romper com a sua rotina todos os dias, complicando aí a sua jornada. Lembre-se, o concurso, que é uma fase, são 30 dias, você não vai ficar isso abrindo mão da sua vida, da família, dos eventos que você vai a vida toda. É um período para você garantir o seu cargo, que eu acho que vale a pena. Eu lá em 93 abri mão de Natal, abri mão de Réveillon, abri mão de várias coisas, de amizades, de festas. Para quê? Porque eu sabia que eu queria tomar posse no ano de 1994. Em 94, no dia 4 de fevereiro, eu tomei posse no cargo público. Quando você tem uma coisa na sua cabeça e você coloca isso como meta, nada te atrapalha se você tiver foco e disciplina. Rose, eu não sou focado, eu não sou disciplinado. Fica aqui nesse canal. Já ativa o sininho, clica aí no joinha para que outras pessoas também venham aprender sobre isso. E não perca nenhum vídeo, porque eu vou ensinando vocês aqui a construir foco e disciplina, o que é muito importante para vocês vencerem na área dos concursos. Depois que você organizou sua rotina, você vai para o cronograma. O que é o cronograma de estudos? É você saber direitinho em qual dia da semana você vai estudar o quê. Tem muita gente que faz grade horária tradicional, sabe? Tipo escola, um horário matemático, um horário português, um horário de geografia. Não. É um dia por semana para a matéria e nessa lógica você vai dar mais tempo para aquilo que você sabe menos. Poucas pessoas ensinam isso gratuitamente, tá? Então presta atenção
Já ativa aqui para você ser seguidor, seguidora do meu canal. Chama mais 10 amigos, amigas aí para seguir. Compartilha, clica aqui em compartilhar, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque o conteúdo que eu tô dando aqui, muita gente cobra para poder fornecer. E aqui, claro, com 28 anos de aprovações, eu não tenho segredo nenhum mais para compartilhar, eu coloco tudo na internet mesmo, porque eu quero você passando nos primeiros lugares. Eu quero que você volte aqui, escreva aqui nos comentários: Rose, eu passei graças ao vídeo em que você me ensinou o que eu deveria fazer. É exatamente isso que eu espero, que você tenha a sua aprovação, que você tenha o seu cargo, que você se organize para estar no pódio e me conte: Rose, eu estou na sua lista de aprovado, aprovada. Rose, eu estou aprovada graças à aula que você me deu lá no YouTube. Deixa eu centralizar aqui que tá tudo. Eu fui abrir a porta para minha mãe, tá? E de vez em quando ela precisa entrar e sair, tem uma idade avançada, 82 anos, está num momento delicado, então espero que vocês compreendam. Outra coisa importante, você já estabeleceu a rotina, vamos ao cronograma como eu estava falando. O que é o cronograma? É em qual dia eu vou estudar o quê? Um dia para cada matéria. Então, digamos que o seu desafio maior esteja em raciocínio lógico, como a maioria me conta aqui. Então, você vai, por exemplo, colocar segundas e quartas, português e redação. Muitos concursos têm redação. Se o seu não tiver, coloca só a gramática, interpretação textual, os temas da língua portuguesa que estão lá no seu edital. Terças e quintas você pode pôr informática, matemática básica e raciocínio lógico. Tem concurso que não tem informática, então você vai colocar as matérias que você tiver. Depois você lista de legislação, de conhecimentos gerais. O que acontece muitas vezes no concurso da área educacional que facilita a nossa vida? Muitos conteúdos da parte de legislação educacional e da parte de conhecimentos pedagógicos gerais são quase os mesmos que estão lá na parte específica, principalmente pedagogo, professor 1, profissional da educação infantil, área de secretaria escolar, biblioteca. Psicopedagogo tem alguns elementos a mais, mas basicamente se repete muito a questão curricular, a questão da avaliação, inclusão escolar, projeto político pedagógico, ou seja, aqueles temas que são mais nevrálgicos na educação. Os editais costumam insistir nesse ponto, né? BNCC são documentos obrigatórios. Então você vai deixar quinta, sexta, sábado para esses assuntos em que você vai listar no edital, vai fazendo um check. Aquilo que você já domina, aquilo que você não domina, aquilo que você tem dúvida. O meu plantão está à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 10 horas às 18 horas e também aos sábados para quem está pertinho da prova. Então, se você está com a prova marcada e quiser o meu acompanhamento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu WhatsApp, você me chama agora e fala: Rose, eu quero o seu pacote, eu quero conhecer o método DTR, eu quero entender sua mentoria, porque aí você vai ter o meu acompanhamento até a véspera da sua prova. Aí, com o seu cronograma pronto, eu gosto de lembrar sempre a importância de deixar, por exemplo, os sábados para fazer a revisão dos mapas mentais. Não é mapa que você compra pronto, é mapa que você elabora, tá? Já tem vídeo aqui no meu canal sobre mapa mental, inclusive. Me manda, tá? Todas as dúvidas, o que eu falar aqui, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso com mais detalhes. E aí, você vai se organizar para que isso tudo seja uma lógica, uma estrutura de organização que na semana vá contribuindo para você fechar o que você tem que concluir. Então, por exemplo, primeira semana você está fazendo revisão conceitual, segunda, terceira semana você está treinando, a última semana da prova você está revisando, são as revisões cinéticas que vão colocar o conteúdo aí colado na sua mente. Isso tudo é muito importante. E aí você vai fazendo aos domingos o seu dia de descanso. Com 30 dias antes da prova, é muito bom você, por exemplo, descansa de manhã e estuda o resto do dia, ou inverte. Estuda de manhã até 1h da tarde e descansa o resto do dia. É importante você ter uma meia folga ou folga inteira semanal, porque o seu cérebro precisa respirar. Precisa de descanso para aguentar a nova jornada da segunda-feira, né? Vocês recebem aqui comigo 4 PDFs, um para cada semana. Esses PDFs são temáticos, com o treino focado e as revisões cinéticas para você se organizar direitinho. Um mês dá para você fazer tudo direitinho, se você se organizar para focar e ser bem disciplinado, disciplinada. Não aprendeu foco e disciplina? Tem um vídeo meu aqui também sobre isso, basta você localizar aqui no canal.
Depois que o seu cronograma está pronto, você vai organizar tudo isso num plano de estudos. O que é o plano de estudos? Na minha sondagem de nível, inclusive, eu faço para você o plano de estudos. É você estruturar detalhadamente como é que você vai colocar tudo aquilo que você precisa vencer. O plano de estudos é onde a gente localiza o caminhar até a prova. É como se fosse, né? Vamos lá lembrar de Joãozinho e Maria? Lembra da historinha de Joãozinho e Maria? Joãozinho e Maria que estavam lá na floresta, foram presos pela bruxa para fugir, eles ficavam mostrando lá, né? O pedacinho do frango, como se o dedo tivesse fininho e mais comida ela dava. Eles iam fazendo disso uma estratégia para poder ficarem vivos, porque quando tivessem gordinhos, a bruxa ia comê-los. E aí eles conseguiram fugir para poder chegar em casa, tinha lá o pãozinho marcando o lugar. Hoje em dia, se você jogar pão para marcar caminho, o povo vem e come, né? Até os animais. Mas na historinha é assim, você precisa deixar esse rastro organizado de como é que você vai caminhar até a prova. Rosa, eu não sei como fazer isso. Me chama no WhatsApp que eu te explico direitinho. Por quê? Porque o plano de estudos é exatamente como tudo vai acontecer, como a sua vida estudantil vai acontecer até a véspera da prova. Aqui eu faço aulão revisional mensal. Faço aulão antes da prova em 15 dias, depois antes da prova 7 dias, depois na véspera da prova. São esses aulões, na lógica da revisão sinérgica, que faz com que o conteúdo fique brilhantemente grudado na sua cabeça. Então é um conjunto, percebe? É um conjunto de ações que dentro de 30 dias você vai organizar. E dentro do estudo, da organização do edital, no plano de estudos, o principal é você fazer a relação que eu sempre falo, temas versus obras. Quais obras o edital está indicando? Tem muita banca que no edital coloca o nome dos autores e tem muita banca que coloca só os tópicos. Você vai me dizer qual é o seu edital. Porque se são só tópicos, pode ser qualquer autor que está falando daquilo, desde que esteja de acordo com a LDB. Mas se tiver os autores, as bancas às vezes vão nas minúcias do que o autor está dizendo na página tal. E às vezes você não teve acesso ao livro, né? Tem livro que está esgotado, tem gente que não consegue ler, igual o concurso que a gente teve aqui em Contagem. Eu já falei isso aqui. 117 obras para lerem. O edital saiu e deu 5 meses para as pessoas estudarem. Mas digamos que você ficou sabendo da prova 1 mês antes. Como é que você vai fazer? Rose, como eu faço? Tem jeito. Com 20 anos, na verdade 28 anos de aprovações, eu consigo dar jeito para tudo. Para quase tudo, né? Porque milagre só Deus. Você vai fazer o quê? Você vai organizar os autores que falam de mais de um tema e os temas que tem mais autores falando. Essa é a estratégia do poder. Eu faço isso para você, né? Claro, quem é meu aluno, a aluna recebe isso pronto. Mas você pode fazer, pega o edital, estabelece essa lógica e organiza o seu plano de estudos para você saber direitinho por onde você vai caminhar até a prova. De modo que a cada semana, de preferência ao sábado, você fazendo o simulado semanal, você faça a revisão focando aqueles pontos que você ainda não sabe. A maioria das pessoas que chega aqui no meu canal, no meu Instagram, no meu Telegram, nas minhas redes todas, no Messenger, falam que estão estudando errado. É por isso que ou não passam, ou já foram reprovadas, mas quando encontram a Rose Salgueiro, isso acaba, porque aqui você aprende a estudar corretamente. Não é todo canal que você vai encontrar isso aqui mastigadinho como eu tô fazendo, não. Então, se fosse você, aproveitava, já compartilhava esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp, para todo mundo saber que eu tô igual um Mr. M. Vai lá que a Rose Salgueiro virou Mr. M, tá contando os segredos todos de como é que ela faz as pessoas passarem nos últimos 28 anos de aprovações. E só lembrando, tá chegando aí 2028, vamos comemorar 30 anos de aprovações. Eu quero vocês na minha lista, eu quero com meta 1 milhão de aprovadas até 2035. A gente em breve vai ter uma plataforma que você vai entrar e vai localizar lá direitinho qual é a jornada prontinha para você executar. Aguardem, fica de olho aqui no meu canal que em breve vocês vão ter notícia.
Você clica na plataforma e já sabe caminhar. E já vou avisando, viu? Você que assiste meu vídeo para copiar isso para concorrência, se você me copiar, o meu advogado tá de olho em você. Viu? Tem muita gente grandinha aí dos concursos que ficam vendo os meus vídeos para me copiar. Nós estamos anotando tudinho que vocês estão copiando, tá? Daqui a pouco eu vou ganhar milhões só sentadinha vendo vocês me pagando aí os direitos autorais. Fechando parênteses, voltando, é importantíssimo que você estruture essa caminhada até a prova em forma de plano de estudo, sabendo exatamente quais são as teses dos autores, porque tem muita gente que confunde as tendências pedagógicas do Libânio, por exemplo. O que Piaget fala, o que Vallon, Vygotsky falam, o que o Luria fala, o que é desenvolvimento e aprendizagem para cada um, o que é definir o olhar, por exemplo, da Mantuan sobre educação inclusiva, que eu sempre insisto aqui nesses temas, eu estou sempre recorrentemente falando desses temas mais nevrálgicos, porque eles caem mais em prova. A Mantuan é uma autora de referência e você tem que saber o que a Mantuan diz, por que ela diz. Eu acabei de fazer um vídeo como estudar os autores corretamente. Se você não viu, volta aqui no canal para você assistir. É importantíssimo que você tenha essa organização para estudar para concursos em 30 dias. Claro que em qualquer momento você tem que ter organização, mas em 30 dias, que eu chamo de reta final para a prova, você tem que ter ainda mais. E para lembrar, quem quiser conhecer mais o meu método de aprovação, o método DTR, dominar, treinar, revisar, que vai ser o desenvolvimento dentro desses 30 dias, é só você me chamar no WhatsApp 31 997 98 33 93, que eu trago para você com detalhes como é que tudo funciona. Se você quiser a minha mentoria, o meu acompanhamento, que é um acelerador de resultados, que é você ter o meu acompanhamento para colocar o meu próprio método em prática, você me chama que eu te explico direitinho como funciona. Muita gente também está me procurando por causa de materiais que não encontram na internet, materiais que você precisa estudar, com uma forma de estudar que também muita gente não encontra por aí. Então você me chama que eu faço esse material organizado para você, de maneira que você não vai se perder. Por quê? Porque nós temos aqui uma coisa que se chama planilha focada. Para quem não conhece o que é a minha planilha focada, é uma estrutura que eu criei para que vocês se localizem facilmente no que vocês têm que estudar e facilmente nessa jornada. A planilha tem passo a passo do que fazer em cada um dos 30 dias que você vai estudar para a sua prova. Então você não tem que preocupar com nada. Aliás, preocupação aqui é zero. A única coisa que você tem que ter foco e atenção é no conteúdo, que é a sua obrigação. Eu falo sempre, o meu método é 50% é você estudando, 50% é minha metodologia te ajudando a estudar. Se você consegue fazer isso direitinho, com certeza você vai ter elementos para a sua aprovação ficar em alto nível. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é que você seja aprovado, aprovada, gabaritando a prova. O que é gabaritar? Se você é concurseiro iniciante, gabaritar é acertar 100% do conteúdo lá. É você chegar lá e falar assim, Rose, eu tirei total, como os meus alunos falam. Eu fechei a prova de português, eu fechei a prova de matemática, eu fechei raciocínio lógico, igual uma aluna minha de língua inglesa, professora de Divinópolis aqui em Minas Gerais, ela falou, Rose, eu tenho pavor de concurso que cai alguma coisa com relação a raciocínio lógico. Eu falei, olha, você vai aprender a ter uma nova relação com a matemática, coisa que pelo visto você não viveu na vida, e você vai focar esse conteúdo. Por quê? Professores de inglês em geral se dão mal em matemática, certo? Quem é da área de humanas geralmente não vai bem em matemática. Então você vai ser excelente em matemática, porque você vai derrubar a concorrência. E assim ela fez. Ela fez 90% da prova, em 10 ela acertou 9 questões e chegou feliz da vida para me contar, Rose, nem eu tô acreditando. Você pode não acreditar, mas você que tá me assistindo agora, ou vai ver depois, né, porque esse vídeo vai rodar meio mundo, você é capaz de coisas que você não acredita. Por que você não acredita? Porque você ainda não fez. Porque você às vezes não se permitiu fazer. Aqui a gente estuda o conteúdo com as
ferramentas da PNL, Programação Neurolinguística. E dessa forma, não só você desmistifica essa terrível, esse medo, esse pavor de alguma matéria, como também você desconstrói na sua mente e vai trocando, alternando, associando. São ferramentas poderosíssimas, de modo que o conteúdo fique grudado na sua mente para sempre. Se você nunca experimentou, participe das minhas lives. Eu faço muita live ao vivo, live ao vivo, ao pleonasmo. Live lá no Instagram e aqui no YouTube simultaneamente, mas o dia de fazer live de conteúdo é na terça-feira, 19h08 no Instagram. E aos sábados eu tenho aulão, que a primeira parte do aulão eu sempre deixo aberto, ao vivo, gratuito para todo mundo. E é claro, como o aulão é pago, a parte da tarde a gente faz no privativo. Então, se você quiser me acompanhar, é só você ir no meu Instagram, @RoseSalgueiroConcurso, vou deixar também aqui na descrição, para você, nas lives, aprender como é que é usar o ferramental da PNL para o conteúdo não sair da sua cabeça. Eu mando os PDFs para vocês, temáticos, com todo o conteúdo do edital, direitinho, demarcando. Vocês que já me conhecem, já me acompanham, já estudam comigo, sabem como é que funciona, né? Você lê o PDF, a coisa já começa a fervilhar na sua cabeça. E aí vem as videoaulas com as ferramentas, e aí vem o conteúdo todo do treino focado, que são os simulados semanais. Aqui é uma política permanente de simulados, não é um simulado, 2 simulados. Aqui toda semana você tem uma política de simulados, porque é o treinar que vai fazer você ter precisão na hora da prova, que vai você ter organização na hora da prova e mais. Treino focado traz a minha técnica Olhos de Águia, que muita gente não conhece. Eu vou fazer, acho que um vídeo só sobre isso, vai ajudar vocês, que é uma técnica que eu elaborei quando eu estudei. Lá em 93, a primeira vez que eu fiz concurso, como eu já falei para vocês, eu não passei, porque eu não tinha técnica, eu não tinha método. Como o concurso aqui de Belo Horizonte foi cancelado por um motivo que eu nem lembro, eu tive 3 meses a mais para estudar, e a forma como eu reorganizei é o que eu transformei hoje no meu treino focado para vocês, que tem 28 anos que a galera é aprovada com ele. Eu apelidei, tem menos tempo de técnica Olhos de Águia, graças ao meu professor maravilhoso que me deu essa ideia, mas você tem nas mãos um poderoso formato de estudos que vai fazer você realmente ter olhos de águia, que vai olhar lá nas alternativas e vai encontrar exatamente a palavra, o termo que vai fazer você acertar ou errar na prova. As famosas pegadinhas. Tem muitas bancas que são mais reflexivas, mais interpretativas, mas tem muitas bancas que são mais conteudistas, como a Cursoplan, que gosta de texto lacunado. Você tem que saber a exata palavrinha que você vai encaixar, te dá mais trabalho. O ideal é você gastar mais ou menos 3 minutos por questão. Tem gente que gasta mais por conta de alguns desafios no tipo de questão. Se você não treina, não adianta você saber os temas. Você estudou, se desdobrou, sabe tudo de Piaget, sabe tudo de Vygotsky. Chega na hora da prova, você não sabe lidar com os enunciados, com os tipos de comando, com as alternativas apresentadas. Muitas bancas colocam alternativas muito parecidas umas com as outras. Vai perder ponto. Vai lá para trás na classificação. Não vai gabaritar a prova. Não vai ser aprovado. E só Deus é que sabe quando é que você vai ter nova oportunidade. Pra que isso? Se você aqui tem um método que seguindo 30 dias corretamente você vai ser aprovado. A Tati acabou de passar em menos de 30 dias. Ela já vinha estudando sozinha, do jeito dela lá. Me achou. Rose, eu te achei. É assim que as pessoas falam. Rose, eu te achei na internet. Se você acaba de me achar, você acaba de chegar à conclusão, olha no seu espelho e fala assim, eu acabo de chegar à conclusão, que eu sei que agora eu vou passar. Porque não tem segredo para quem tem foco ou desenvolve foco, disciplina, organização, recebe a planilha focada, tem passo a passo o que fazer em cada um dos 30 dias, não tem como você se perder. Muita gente chega, eu sou perdida, eu não sei estudar, eu não sei me organizar, ou então tá saindo da faculdade. Hoje é o primeiro concurso, ou então como eu, né? Lá em 93 também, primeiro concurso, não sabia nem que era um edital. Se é o seu caso, a hora é agora.
Se esse vídeo veio parar na sua mão, eu acredito muito em Deus e sei que Ele pode estar te dando a chance de resolver a sua vida a partir de agora. O que depender de mim, eu faço. Você fazendo a sua parte, o cargo é seu. Ok? Estamos combinados? Até a próxima!